Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Texto bastante conhecido da palavra, o texto das bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar a Tua palavra ao nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as coisas espirituais, a conferir coisas espirituais com espirituais, e que o Teu nome, Senhor, neste dia, nas nossas vidas, seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra, e aqui nós encontramos um segredo para aquela vida de plenitude, para aquela vida abundante que Jesus prometeu. E eu queria levá-los hoje, encorajá-los a buscarem os valores do reino, os verdadeiros valores do reino. O texto lido é o texto das bem-aventuranças, faz parte do Sermão do Monte, e fala dos verdadeiros valores do reino de Deus. Valores que devem ser buscados por todos os que, tendo se tornado novas criaturas, fazem parte da família de Deus. Aqui Jesus ensina aos seus ouvintes o segredo para uma vida plena, uma vida abundante, ou para se alcançar a verdadeira felicidade do ponto de vista da eternidade. As palavras do texto soam com certa estranheza para os que valorizam o ter em detrimento do ser. É sempre tempo de recorrermos à santa palavra de Deus a fim de alinharmos a nossa vida ao padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. Por isso, é imprescindível estar sempre voltando aos rudimentos da fé. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e isso fazemos por meio da santa palavra de Deus. As igrejas têm estado cheias daqueles que vêm em busca da solução ou da resolução de seus problemas, sobretudo seus problemas financeiros. E para alcançar respostas, muitos são capazes dos maiores absurdos, dos maiores sacrifícios importados, em sua grande maioria, de outros guetos espirituais contrários ao cristianismo. No entanto, como o cristianismo não é apenas conceitual, mas vivencial, experiencial, logo determinadas práticas são desmascaradas. Numa época de imediatismos, ninguém quer perder tempo com discipulado sistemático, no qual se aprende a andar no caminho que é o Cristo. A Bíblia fala sobre os 7 mergulhos de Naamã, por exemplo. Esses 7 mergulhos nos aponta para os processos. Muitas vezes fugimos dos processos porque queremos as coisas imediatamente. E aqui a gente vê que antes do 7º mergulho não houve milagre. Andar em Cristo no dia a dia pode demandar dedicação, tempo e disciplina.
mas garante um resultado perene. E é disso que nós precisamos. Ao contrário do que prometem as fórmulas mágicas dos embusteiros gananciosos que estão por toda parte. Bem-aventurança significa felicidade, bênção, alegria e, mais do que isso, alto privilégio. Quem não deseja isso para si? O grande problema é que só se enxerga bênção do ponto de vista material. As pessoas perderam a perspectiva da eternidade. Parece que o que vale é o aqui e o agora. E o pior é que muitas igrejas, no intuito de angariar adeptos, têm embarcado nessa atitude consumista. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Do que realmente Jesus estava falando aqui? Do consumismo dos gentios, que tem levado muitos a fazerem verdadeiras loucuras para conseguirem o que querem. Felicidade para uma esmagadora maioria é ter e ter cada vez mais, e essa medida parece não transbordar nunca. Jesus surpreendeu seus ouvintes com as palavras do Sermão do Monte. Eu sugiro que vocês que ouvem, que leiam novamente, que leiam e releiam e meditem nessas palavras com um propósito experiencial, pedindo que o Senhor plasme essas palavras nos corações de vocês. Quem são os bem-aventurados que priorizam os valores do reino? Vamos ver cada um deles. Primeiro, os humildes de espírito. São aqueles que deixam de lado a autodependência, a autossuficiência e confiam inteiramente na suficiência da graça de Deus. O Senhor diz que deles é o reino dos céus. Os que choram. Que choro é esse? O choro da lamentação, do quebrantamento e do reconhecimento pelos próprios pecados. Em Isaías 66:2, o Senhor diz: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Os que choram dessa forma, por este motivo, o Senhor diz que serão consolados. Os mansos. Mansidão aqui não se trata de apatia ou mesmo covardia, mas rendição à vontade soberana de Deus. Aqui o Senhor está falando de força sob controle. Preste atenção. Os que se rendem à vontade soberana do Senhor e se aquietam nele sem nenhuma murmuração. Aos mansos o Senhor promete: eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, esses, além de ansiar por uma santidade que provém de Deus, também desejam ardentemente a manifestação da experiência de salvação aos que estão à sua volta. Esses pregam, semeiam a palavra aonde quer que possam ir, em tempo e fora de tempo, mas sobretudo vivem essa palavra apregoada. A esses o Senhor promete: eles serão fartos. Depois vem os misericordiosos. Esses são os compassivos que se solidarizam com a dor do outro, como se for a sua própria dor. Os que acodem o necessitado sem buscar reconhecimento ou aplauso da parte dos homens. O Senhor promete que esses alcançarão misericórdia. Depois vem os limpos de coração. São aqueles incapazes de julgar, mentir, difamar ou mesmo proferir juízos infamantes para denegrir a imagem do próximo. Gostaria de aqui estabelecer uma diferença entre julgar e discernir. Enquanto julgar é estabelecer veredictos, determinar sentenças, prescrever penalidades, discernir ou desmascarar é necessário a sobrevivência espiritual para podermos escapar dos lobos travestidos de ovelhas. Julgar é prerrogativa de Deus, mas observar para discernir e desmascarar é responsabilidade humana. Aos limpos de coração, o Senhor diz: eles verão a Deus. Depois vem os pacificadores. Esses, além de ter paz em seus corações, são também semeadores da paz. Jamais põem lenha nas fogueiras das questões que estão à sua volta. São apaziguadores por natureza. Eles atenuam as situações. Esses serão chamados de filhos de Deus. Depois vem os perseguidos por causa da justiça de Deus.
Esses sofrem todo tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, por pertencerem a Ele. É o que está acontecendo à igreja perseguida nos países onde não há liberdade de culto. Deles, o Senhor diz, é o reino dos céus. Os injuriados e difamados por causa do nome do Senhor. Estes, como os anteriores, sofrem todo tipo de abuso, tortura e martírio, porque pertencem a Cristo. O Senhor promete que grande será o seu galardão, a sua recompensa. Que nós possamos, repito, reler as bem-aventuranças tantas vezes quantas sejam necessárias, até que sejamos visitados por essa palavra de vida, geradora de plenitude e abundância nos nossos corações. O que nós aprendemos com essas palavras de vida trazidas por Jesus aqui? Primeiro, a nossa missão como igreja tem se tornado cada vez mais difícil em um tempo de relativismos. Contudo, apesar do cansaço pelo que vemos à nossa volta, ousemos crer e confessar os absolutos imutáveis de Deus. Precisamos, enquanto cidadãos do reino dos céus, corrigir a nossa escala de valores. É necessário fixar os olhos nos valores do reino de Deus, que são eternos. O apóstolo Paulo chama a atenção em Colossenses 3, 1 e 2, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em terceiro lugar, é imperativo voltarmos aos rudimentos da fé e deixar de dar crédito a tantas invencionices que têm adentrado a igreja contemporânea. Quarto lugar, existe um abismo que separa o cidadão terreno e o cidadão do reino. Enquanto o primeiro é bestializado pelos valores, desejos e inclinações da carne, sendo frio e calculista, capaz dos maiores absurdos para conseguir o que quer, o cidadão do reino de Deus tem um padrão, um perfil, uma escala de valores que anda na contramão do mundo. Ele é feliz porque busca e prioriza os valores do reino de Deus, em primeiro lugar. Ele é humilde de espírito, não se constrange de chorar pelos seus pecados. Ele é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, é pacificador, é perseguido e injuriado por causa do nome do Senhor. Por apresentar esse perfil, ele goza de altos privilégios da parte de Deus. E por último, esse segundo grupo citado, mesmo representando uma minoria, é o que ainda torna o mundo habitável, suportável, porque ele é sal, é perfume e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, que jaz nas trevas. Que possamos engrossar as fileiras desse grupo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti nesta hora que o Senhor esteja visitando os lares, os enfermos, os que passam por litígios relacionais, que o Senhor esteja estendendo a sua mão abençoadora sobre todos e descendo aquela bênção tão esperada por todos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor os abençoe ricamente.